Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 9, né? E o título da mensagem é Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Que diz o seguinte, Romanos 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. A liberdade absoluta da graça de Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Aleluia, Pai. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.
Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia, Pai. Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamadas filhos do Deus vivo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar aqui já de imediato para as referências, né? Vou pegar 2 versículos antes de onde nós esbarramos ontem, onde nós paramos ontem, para que os irmãos tenham assim na memória, né? Tenha o elo de ligação, né? A liberdade absoluta da graça de Deus. Aleluia, Pai. Ou seja, todo homem que tiver a graça de Deus, ele tem liberdade absoluta. Ou seja, ele tem total liberdade. Porque foi o próprio Senhor Jesus que diz: se o Filho do Homem vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. E a graça, irmãos, ela só vem depois da libertação, né?
Depois que nós somos libertos, né? Somos convertidos, transformados, regenerados e por fim libertos. Aí nós recebemos ou receberemos a graça de Deus, né? De acordo com a nossa persistência, a nossa perseverança, a nossa permanência na santa palavra de Deus, né? Com a continuidade, né? E aqui a palavra continua falando, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, né? Isso mostra para nós o seguinte, irmãos, nem todos que estão na igreja são de Cristo, né? Está na igreja, né? Mas não é de Cristo, né? Está ali, né? Mais para atrapalhar, né? Do que para ajudar, né? Do que para somar, do que para contribuir, né? Do que para retribuir, do que para dar, do que para receber, né? Aleluia, Pai. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Porque israelitas, né? O verdadeiro israelita é aquele que crê, é aquele que aceita Jesus, aquele que recebe a palavra, aquele que busca do Senhor, né? Busca conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e entendimento, né? Este é o verdadeiro israelita, ainda que ele não tenha nascido, né, no povo de Israel, ainda que ele seja um gentio que chegou depois, né? Ele chegou, ouviu, entendeu, aceitou e permaneceu, né? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, né? E por que essa palavra afirma dessa forma? Porque Abraão teve um filho antes de Isaque. Isaque não é o único filho de Abraão. Aliás, teve mais filhos, né? Abraão teve uma meia dúzia de filhos, mas antes de Isaque ele já teve um filho chamado Ismael, né? Esse filho de Abraão ficou com Abraão e Sara até os 13 anos de idade, né? Qualquer dia eu trarei esta mensagem para aqueles que não sabiam, que não sabem, que não têm conhecimento, entendam, né? Por isso que a palavra afirma aqui, né? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, né? Então, de modo que a semente bendita do Senhor partiu a partir de Isaque. Ismael, que nasceu antes, a semente bendita do Senhor, ele não faz parte desse projeto de Deus. Foi a partir de Isaque, filho que nasceu de Sara, da coxa de Abraão, concebido por Abraão, juntamente com Sara, né? Por isso que a palavra fala dessa forma. Chama Ismael esse filho, né? Não é Israel, é Ismael. Tá bom, irmão? Não confunda, presta bem atenção, né? Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, né? Mas filhos da promessa são contados como descendência. Novamente o versículo 8 afirma de novo aqui da mesma forma, porque Ismael era filho da carne de Abraão, né? Mas filho da promessa será chamado através da filho da promessa. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, né? Aleluia, Pai. Tem dois sentidos essa explanação desse versículo, né? Tanto porque Abraão teve filho carnal, filho legítimo, biológico, né? Mas que não faz parte da promessa de Deus, né? E também aqueles que não são de casa, que não são de dentro, que são de fora, né? Que está hoje renegado,
né, e que se convertem e venham e aceitam Jesus, né, porque a promessa de Deus está aberta a todos. A circuncisão não é na carne, né, porque os incircuncisos na carne, que foram na carne e creem que somente na carne deve ser, né, esses não recebem, né, esses não têm a promessa de Deus, né, mas sim aqueles que têm a circuncisão no coração, né, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: aleluia, Pai, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Ou seja, Jacó e Sara nasceu Isaque, né? Ele é o único filho da promessa nascido de Abraão, né? Para a semente, semente bendita, né? Isso não quer dizer que Ismael e os outros filhos que Abraão teve não tenham alcançado a salvação de Deus, né? Ninguém pode afirmar isto, né? Entre eles, a vida que levaram e Deus. Mas a promessa foi aqui. Mas também tem muitos, Jesus fala disso, né? Eu também tenho outro povo, né? De que povo Jesus estava falando, né? Povo lá de Noé. É daquele povo que Jesus estava falando, que ele também tinha outro povo, né? E Jesus, durante os 3 dias que ele ficou no seio da terra, né? Ele saiu em espírito de lá, né? E foi pregar para esse povo todo, né? Durante esses 3 dias que ele estava lá, né? Saiu e foi pregar para esse povo, né? A expressão correta é esta: eu tenho outras ovelhas que não são desse redil, né? É lindo demais, né? O conhecer, né? O entender, né? Você buscar, você pedir, você receber, você entender, né? E poder passar para os irmãos, né? Eu também tenho outras ovelhas que não são desse redil. Ele está falando exatamente daqueles que foram salvos, né? Antes dele chegar. Mais precisamente, aqueles que foram salvos da casa de Noé. Noé, com seus 3 filhos, sua esposa e as 3 noras, né? Esses também foram salvos, né? Tem mais alguém? Pode ter, não sei, pode ser que tenha mais alguém sim, né? Mas nós sabemos que os que não aceitam a Jesus para serem salvos, aqueles que já dormiram em Cristo, que permaneceu, né? Aqueles que serão no arrebatamento e aqueles que serão após a tribulação. Além desses, tem aquele que passará pelo julgamento, pelo julgamento do grande trono branco, né? Jesus também estará peneirando ali, né? O grande julgamento, que a palavra fala que será terrível, né? Enfrentar o grande julgamento do trono branco, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aqui a palavra continua afirmando, né? Foi-lhe dito, né? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. A ela quem, né? Foi dito a Rebeca, né? Que concebeu de Isaque para dar à luz Esaú e Jacó, que são gêmeos, né? Então a semente bendita do Senhor, esse direito era para ser de Esaú, de acordo com a lei, porque Esaú, ele é o primogênito de Jacó, né? Mas Esaú era o primogênito de Isaque, né? Isaque e Rebeca casaram. Isaque, filho de Abraão, casou com Rebeca, e dali, 20 anos depois, nasceu, né, o Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito.
Ah, mas os dois não são gêmeos? São, irmão, mas acontece o seguinte: Rebeca concebeu de gêmeos de Isaac, né? E nessa concepção, quando ela foi dar à luz, né? Jacó, ao iniciar o trabalho de parto, apareceu uma mãozinha. Ao invés de aparecer a cabeça do bebê que estava nascendo, apareceu uma mãozinha, né? E essa mãozinha, voltando um pouquinho atrás para os irmãos entender, quando Rebeca estava grávida, ela recebeu a visita do anjo do Senhor, que disse para ela, né? Quando Rebeca concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. E o anjo apareceu a Rebeca e disse para ela, né, que ela estava grávida de gêmeos e que o maior serviria o menor, né? E para quem não tem entendimento, né, pode pensar que seria o mais graúdo, mais pesado, mais comprido, né? Nascia os gêmeos, mas um mais grande, outro menor, né? Mas não, o que o anjo estava dizendo, irmão, no sentido espiritual, de que o primogênito, né, ele é o primogênito que reina, né? Mas nesse caso, o anjo adiantou para Rebeca que seria o menor, né? O menor que serviria o maior, né? Seria aquele que não deveria ser. Aquele que não era, sim, este seria, né? E foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, como está escrito, né? Amei a Jacó e aborreci Esaú, né? Interessante que essa revelação de Deus aqui, né, nessa expressão, isso foi dito pelo profeta, profecia de Isaías, 750 anos antes de Cristo nascer, né? Foi feita essa promessa, né? Foi feita essa promessa que como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. E por que o Senhor se aborreceu com Esaú e amou a Jacó? Exatamente assim como Abel e Caim, né? Os dois eram filhos, os dois tinham os mesmos direitos, e os dois tornaram-se homens e foram trabalhar, né, na roça, na lavoura, né? Um era agricultor, né, e o outro cuidava de ovelhas, né? Um era agricultor e o outro ovinocultor, né? Um trabalhava com agricultura, portanto, quem trabalha com agricultura, na agricultura, né, ele é agricultor. Quem trabalha na ovinocultura, né, ele é ovinocultor, né? Ambas provém da terra, é em cima da terra, cultiva na terra, nasce da terra, cresce da terra, morre na terra, tudo assim. E Abel e Caim, né? Abel se perdeu. Aliás, Caim se perdeu porque ficou com inveja de Abel por causa das primícias da terra, né? E da mesma forma, da mesma sorte, aconteceu também com Esaú. Esaú, ele era o dono da primogenitura. Nasceu primeiro. Jacó o tempo todo achava que ia dar a bênção da primogenitura. Aliás, Isaac pensava que daria a bênção da primogenitura a Esaú, porque Esaú era o mais velho. Nasceu primeiro. Quer dizer, os dois nasceram no mesmo dia, um em seguida do outro. Mas o que nasceu primeiro, né, o que viu a luz do sol do dia primeiro, né, embora de olhos fechados, mas primeiro, né, foi
Esaú. Então aquele seria o primogênito. E Jacó veio por último, segundo. Só que quando a Rebeca começou o trabalho de parto, né, ao invés de aparecer a cabeça na frente, apareceu uma mãozinha. Mas como não pode ser o parto dessa forma, não é possível, né? O que a parteira fez? Olha que aquela mãozinha apareceu, apontou, né? Usada pelo Espírito Santo de Deus, né? O que ela fez? Colocou uma fita naquela mãozinha que apontou. Passou uma fitinha, né? Naquela mãozinha. E tornou colocar a mãozinha para dentro novamente, ali no ventre de Rebeca, porque tinha que nascer a cabeça na frente, não a mão. A mão não pode vir na frente, porque senão ela alça o ombro e dificulta o parto, e pode até lesionar a criança, né? Então a parteira tem conhecimento, tem sabedoria, tem entendimento, voltou a mãozinha para dentro, mas antes dela fazer isso, ela colocou uma fitinha, né, para poder marcar, para saber que esse aqui apontou na frente e voltou a mãozinha para dentro. E ali no trabalho de parto, né, trabalhando para que o parto ocorresse, veio a cabecinha. Mas a cabecinha que veio não era do bracinho que estava com a fita, né? A cabecinha que veio não era, né? Aí aquele que apontou primeiro a mãozinha para fora, né? Até vamos dizer assim, um sinal de saudação, né? Aí a mãozinha para fora, voltou a mãozinha e veio a cabeça. A cabeça não era dele, foi Esaú, né? Então ficou marcado, então marcou direitinho, né? Identificou direitinho que o primeiro, o que nasceu primeiro foi Esaú, o segundo era Jacó, né? E no entendimento aqui, de acordo com a palavra, Jacó era o menor, porque nasceu por último, não nasceu primeiro, né? Independente da estatura e de peso, né? Ele era o menor, né? E isso aconteceu até a idade de 20 anos de idade aproximadamente. Foi quando Esaú era caçador, né? Era homem que gostava de caçar, né? E Jacó era caseiro, ficava em casa com a mãe ali, como que pagiando a mãe no terreiro. Jacó era caseiro, né? Vivia na barra da saia da mãe, né? E aconteceu nessa situação que quando Esaú saiu para caçar e voltou da caça, né? Voltou da caça faminto, com fome, né? Porque se desgasta muito, né? Jacó estava em casa e Jacó tinha acabado de preparar uma panela de sopa de lentilha, né? E o que aconteceu? Esaú chegou faminto e falou para Jacó. Eles já eram adultos, já tinha idade de idade de adultos, né? Aí Esaú falou para Jacó, né? Me dá um prato dessa sua lentilha aí, né? Para mim. Aí Jacó falou para ele: eu só te dou um prato de lentilha da minha sopa, né? Se você me der a sua primogenitura, né? Vocês imaginam o que é um homem usado por Deus? Deus já tinha falado lá atrás, 750 anos antes, que o maior serviria o menor. Ou seja, que Jacó, sendo menor, seria senhor de Esaú, instituído por Deus, pela própria vontade de Deus. E isso aconteceu. Deus falou lá atrás, né? Amei a Jacó e aborreci Esaú, né? E aí aconteceu. Aí Esaú virou para um lado, virou para o outro, né? E disse para Jacó: para que me serve mesmo essa primogenitura? Não serve para nada. Eu troco com você. E fez a troca, né? E o Jacó então tomou posse naquele momento ali de forma formal, né? Digamos assim, né? Que ele seria o dono da primogenitura. Tudo isso foi uma trama feita com a mãe Rebeca e Jacó, né? E contra Esaú e com a mãe Rebeca e Jacó, sim, filho Jacó,
o mais novo, o segundo, né? E Esaú, que era o primogênito, perdeu a primogenitura. Como a mãe, Jacó vivia bajulando a mãe o tempo todo, não desgarrava da saia da mãe, a mãe então, mãe ama todos os filhos iguais, mas ela tem um carinho especial por um ou por outro, por causa da atenção. O filho mais carinhoso, o filho, aquele filho que está o tempo todo encebando a mãe, e está ali bajulando a mãe, e dá presente para a mãe, e faz as coisas para a mãe, e atende a mãe, tudo. Então a mãe acaba se apegando mais a esse filho. E quando surgiu essa oportunidade, ela não pensou duas vezes, né? Quer dizer, no coração, eu amava os dois, mas por que não aquele que mais me serve de ser ele o primogênito? Porque ela sabia que a promessa de Deus era grande na vida do filho, né? E aí os dois tramaram. Foi ela que aconselhou dessa forma, né? E Jacó fez o pedido para Esaú: eu só te dou o prato de sopa se você me der a sua primogenitura, né? E daí Esaú acabou topando e falou, né? Ele disse: para que me serve mesmo essa primogenitura? Eu troco com você. E trocou, e acabou aceitando, né? Então, de modo que aí foi que perdeu, que o maior passou a servir o menor, e Jacó tornou-se o primogênito, né? Então eu vou encerrar por aqui, não dá mais tempo por causa do tamanho do vídeo, né? Para não cortar sem eu me despedir dos irmãos. E amanhã eu estarei continuando esta mensagem exatamente nesse ponto que nós paramos aqui, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com toda a paz do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, irmãos, dar o like e ativar o sininho para receber a notificação quando surgir um conteúdo novo, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com toda a paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!